Fala pessoal, módulo 13, frente 4 da nossa apostila de matemática. Dando sequência ao estudo dos triângulos, nas duas aulas anteriores a gente falou sobre triângulo retângulo, né, para poder aplicar o teorema de Pitágoras e as relações métricas. E o resumo dessa nossa aula, desse módulo 13, bem jogo rápido mesmo, é a questão da natureza dos triângulos. Lembrando que um triângulo pode ser classificado quanto às medidas dos lados e quanto às medidas dos ângulos internos, né? Quanto aos lados, o triângulo pode ser equilátero, escaleno ou isósceles. Porém, a gente tem também a classificação quanto a acutângulo, retângulo, obtusângulo, dependendo do ângulo que os seus lados formam, né? A questão é que nessa prática que a gente tem aqui, que vocês estão vendo na tela, é possível vocês, a partir das medidas dos lados, sempre levar em consideração qual é a classificação quanto aos ângulos também, né? Meio que uma mistura das duas relações, mas como se você fizesse um teorema de Pitágoras para poder fazer comparações, né? E sendo A, B e C as medidas dos lados de um triângulo, com a medida A sendo a maior delas, o que você vai fazer sempre quando o assunto for esse tipo de classificação? Você vai pegar a medida do maior lado e elevar ao quadrado. Os outros dois você vai elevar ao quadrado e somar. E aí, no caso, você pode comparar esses resultados que você vai obter. Se o quadrado do maior lado for menor do que a soma dos outros dois quadrados, o triângulo é acutângulo. Se for exatamente o mesmo resultado, é porque o teorema de Pitágoras é aplicável. Isso significa que o triângulo é retângulo. Se o quadrado do maior lado for maior do que a soma dos outros dois quadrados, o triângulo é obtusângulo. Assim, a gente consegue, pelas medidas dos lados, classificar quanto aos ângulos, né? Eventualmente, se você não tiver o ângulo e tiver as medidas, com as medidas você vai saber se elas são todas de mesmo valor, ou se tem duas só do mesmo valor, ou todas diferentes. E você vai poder jogar nesse lance aqui para poder justificar se o triângulo é acutângulo, retângulo ou obtusângulo. Lá no primeiro exercício do módulo, vocês já vão ver a primeira situação em que isso pode ser aplicado. Olha só, o triângulo ABC tem as medidas 3, 6 e 7. Então, a gente precisa saber qual é a classificação desse triângulo. Primeiro, quanto às medidas dos lados, 3, 6 e 7 são medidas diferentes. Então, não pode ser equilátero. Não pode ser isósceles. É certeza que esse triângulo aqui é escaleno, só que isso não tem para a gente marcar. As opções que sobraram, ó, acutângulo, retângulo e obtusângulo, são em relação às medidas dos ângulos. O que a gente vai fazer? Vou pegar o maior lado, ó, que é o BC, vou elevar ao quadrado, dá 49. Vou pegar os outros dois lados elevando ao quadrado, dá 9 e 36. E aí, se eu somar 36 com 9, vai dar 45. Isso significa que o quadrado do maior lado, que deu 49, é maior do que a soma dos outros dois quadrados, que dá 45. Quando esse maior lado ao quadrado, o valor dele dá maior, o triângulo é obtusângulo. Por isso, a nossa resposta, letra E. Aplicando isso agora de uma forma um pouco menos direta, o exercício número 2, no quadrado ABCD da figura, de lado 12, temos AE medindo 13 e CF medindo 3. A gente pode distribuir essas medidas aí daqui a pouco. Quer saber? O ângulo AEF é agudo, reto ou obtuso? Para justificar a resposta, dá uma olhada. Distribuindo as medidas, então, de acordo com o exercício, AE vale 13 e CF vale 3. Se o lado do quadrado vale 12, então, e CF aqui vale 3, então ficou BF valendo 9. No nosso caso, se é um quadrado, esse ângulo aqui no vértice B é reto, então o triângulo ABF é um triângulo retângulo. Sendo 12 e 9 as medidas dos catetos desse triângulo retângulo em B, você vai lembrar do triângulo 3, 4, 5, a hipotenusa dele vai medir 15. E ao mesmo tempo, gente, a hipotenusa AF do triângulo ABF, ela também faz parte do triângulo AEF, triângulo do qual a gente precisa para poder justificar se o ângulo AEF é reto, agudo ou obtuso. Uma outra coisa que é importante a gente descobrir é o valor do EF aqui para eu ter as medidas do triângulo AEF de forma completa. E aí eu posso fazer o teorema de Pitágoras aqui também nesse triângulo retângulo menor, ECF, né, onde EF é a hipotenusa. E aí eu vou descobrir que ele ao quadrado dá 58. Então, o que eu vou fazer? Nesse triângulo aqui, ó, no meu triângulo principal, interno ao quadrado,
eu vou ter o maior lado é 15, eu elevo ele ao quadrado, dá 25. O outro lado é 13 ao quadrado, dá 169, e o EF ao quadrado dá 58. 225 vai dar menor do que essa soma. Isso garante que o ângulo em questão é menor que 90, ou seja, ele é agudo. Número 3, os lados de um triângulo medem raiz de 5, raiz de 10 e 5. Qual o comprimento da altura relativa ao maior lado? Primeira coisa, pessoal, a gente desenha o triângulo aqui com os valores distribuídos, só que a gente não sabe se esse triângulo aqui ele é retângulo ou acutângulo até a gente fazer aquele teste. Você vai pegar, elevar ao quadrado 5 dá 25. Os outros dois ao quadrado aqui, se você resolver e somar, vai dar 15. Então, o maior lado ao quadrado dá maior do que a soma dos outros dois quadrados. Isso significa que o triângulo é um triângulo obtusângulo. Então, essa altura relativa ao maior lado mede 5, é uma altura que vai dar um pouquinho mais de trabalho para a gente resolver. Qual que é o lance? Olha só, definida essa altura e esse lado maior mede 5, se eu chamar esse pedacinho aqui de x, o outro pedaço fica 5 menos x. E a ideia é dividir esse triângulo maior em dois triângulos retângulos, porque a altura forma 90 graus. Aí eu posso fazer o teorema de Pitágoras nesse triângulo da esquerda, teorema de Pitágoras nesse triângulo da direita. Ok? Se eu fizer o teorema de Pitágoras no triângulo da esquerda, fica assim. No triângulo da direita vai ficar assim. E depois eu posso fazer uma substituição, porque no caso, h ao quadrado, né, a gente pode fazer o isolamento, fazer todo o desenvolvimento do produto notável e tudo mais, achando que o x vale 2. Se o x vale 2, eu posso substituir em qualquer uma das relações que estão aí em cima, que eu vou descobrir que a altura vale 1 ou raiz de 1. A resposta é a letra A. Vocês vão perceber que no número 4 pergunta basicamente a mesma coisa. Se em um triângulo os lados medem 9, 12 e 15, então a altura relativa ao maior lado, o lado de medida 15, mede. Bom, esse aqui vai ser um pouquinho mais tranquilo de fazer se você domina a questão de reconhecer esse triângulo como um triângulo retângulo e logo em seguida fazer a relação métrica do triângulo retângulo, né, depois desse reconhecimento. 9, 12 e 15 são lados de um triângulo retângulo. Se você lembrar daquele triângulo 3, 4, 5, a proporção que existe entre esse triângulo aí em questão é de 3, né? O lado que media 3 foi multiplicado por 3, o que media 4 foi multiplicado por 3, e o que media 5 foi multiplicado por 3 também. Então, é um triângulo retângulo. E a altura relativa ao maior lado acaba sendo a altura relativa à hipotenusa. Depois de justificar que esse triângulo é retângulo, você tem os dois catetos, a hipotenusa, que é a altura. Existe uma relação, pessoal, que fala que a hipotenusa vezes a altura é igual ao cateto vezes o outro. E aí você pode usar de forma direta, que você vai achar que a altura vale 7,2, letra B. Número 5, um lenhador empilhou 3 troncos de madeira num caminhão de largura 2,5, aqui é a largura do caminhão, conforme a figura. Cada tronco é um cilindro reto, cuja base o raio da base mede meio metro, não? São círculos de raio meio metro. Logo, a altura em metros, a altura aqui, ó, desse empilhamento dá só uma olhada, pessoal, na figura relativa ao desenho. Se vocês localizarem aí os centros de cada base circular dos troncos e ligar, você vai ver que os troncos de 2 em 2 aqui eles se tangenciam. Então, você vai meio metro para cada um, esse lado do triângulo aqui mede 1, esse outro lado aqui do triângulo também mede 1. Se você pegar aqui, ó, meio metro desse e descontar meio metro de cada lado, você vai ver, por exemplo, que de B até C, descontado meio metro de cada lado, como a largura total aqui é 2,5, de B até C vai dar 1,5. Como aqui a gente precisa dividir pela metade certinho, na mediana, na mediatriz, dá 0,75 desse lado. Então, qual que é o lance nosso? Ó? Aqui vale o raio do círculo, que é meio. Aqui também vale o raio do círculo, que é meio. Se eu descobrir de A até aqui embaixo, ó, né, a altura do triângulo desenhado, é só eu somar com meio mais meio, aí eu vou chegar até a nossa conclusão da altura do empilhamento das lenhas. O que eu posso fazer desse lado aqui no triângulo retângulo? Teorema de Pitágoras. A hipotenusa mede 1, um cateto mede 0,75, e aí na resolução a gente pode transformar esse 0,75 em fração, dá 3/4. E aí eu posso fazer
descobrindo, pelo Teorema de Pitágoras, esse outro cateto que a medida é x. Na resolução, eu acabo descobrindo que ele vale raiz de 7 sobre 4. Então, vai ficar aqui meio do raio do tronco, mais meio aqui em cima do outro raio de tronco, mais a altura do triângulo, que é raiz de 7 sobre 4. Meio mais meio dá 1, mais a altura raiz de 7 sobre 4. Por isso, a resposta, se você fizer o mínimo múltiplo comum aqui, né, nem precisa fazer o mínimo múltiplo comum, a resposta é a letra E, já está até separado lá. Beleza? Finalizando o módulo 13. Até mais.